A paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos neste dia ler uma porção das Escrituras que se encontra no Evangelho segundo São Lucas e diz assim a palavra de Deus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola dizendo: Neste texto que nós conhecemos muito bem, nós temos um encontro de Jesus com um conjunto de pessoas e Jesus então vai contar uma parábola, neste caso 3 parábolas, mas que nós percebemos ao ler o texto que são parábolas que estão muito interligadas. Então, de certa maneira são 3, é verdade, mas é quase como se fosse uma só, com 3 pequenas histórias, 3 pequenas parábolas, e depois temos uma grande parábola que no fundo vão tentar transmitir a mesma coisa. E neste dia então eu gostava de pensar convosco sobre o seguinte tema: perdidos e achados. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já perdemos alguma coisa, se calhar até coisas valiosas. Eu já ouvi histórias de pessoas que perderam as suas alianças, por exemplo, na piscina, na água do mar, e todos nós, em algum momento da nossa vida, já perdemos coisas valiosas. E o que nós fazemos quando perdemos coisas que nos dizem muito é o óbvio, aquilo que é mais óbvio, que é fazer alguma coisa para encontrar essas coisas que perdemos. E quando encontramos essas coisas, se por acaso conseguirmos encontrá-las, quando as encontramos verdadeiramente, nós ficamos alegres, nós ficamos contentes. É muito estranho se alguma coisa que nós perdemos, alguma coisa que nos diz muito, quando encontramos essas coisas, ficarmos tristes não é alguma coisa normal. O normal é ficarmos contentes e ficarmos alegres. Então, neste texto que nós encontramos aqui de Jesus, neste diálogo que Jesus vai ter com estas pessoas, e é tão interessante percebermos o versículo 1 e o versículo 2 que dizem então que Jesus ele está a receber pessoas e as pessoas vão chegar-se a ele para o ouvir. E imediatamente nós percebemos aqui 2 grupos de pessoas. Isto vai ser importante para entendermos esta parábola ou este conjunto de parábolas. E temos então, de um lado, temos pecadores e publicanos que vêm ouvir Jesus, que vêm se chegar para ouvir mais de Jesus. Depois temos o outro lado, então temos 2 conjuntos de pessoas, temos os fariseus e os escribas, que murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então nós temos aqui o início desta parábola, e para compreendermos esta parábola, percebemos que Jesus vai contar esta parábola para os seus ouvintes, e as parábolas, literalmente, uma parábola significa colocar lado a lado, e percebemos então, através das parábolas, algum ensino espiritual que Jesus tentava transmitir aos seus ouvintes, àqueles que os ouviam, para lhes ensinar alguma coisa. E mais do que isso, é tão interessante nós percebermos nas parábolas, não apenas nesta, mas que os seus ouvintes, eles eram inseridos na história, eles eram integrados naquelas histórias, naquela parábola, e eles faziam parte daquela parábola. E no final, Jesus, ao acabar de contar as parábolas, os seus ouvintes, eles iriam se identificar com alguns dos elementos daquelas parábolas, e eles iriam receber então aquele ensino. E nós percebemos aqui, é tão interessante neste conjunto de 3 parábolas, que temos por um lado então os publicanos e pecadores, pessoas que necessitavam de Jesus, que necessitavam de Deus. Os publicanos, que muitos deles eram conhecidos por enganar, por roubar, por obterem dinheiro de forma ilícita. E do outro lado temos então os fariseus e os escribas, que não se agradavam com aquilo que estava a acontecer. Então temos 2 conjuntos de pessoas que necessitavam de Jesus, que estavam à procura de alguma coisa e que necessitavam mais de Deus nas suas vidas. E do outro lado temos então estes 2 conjuntos de pessoas que não estavam nada contentes com aquilo que estava a acontecer e vão reclamar a Jesus por causa disso. E vão-lhes dizer então que Jesus não tinha nada que estar a receber pecadores publicanos. Então Jesus vai contar uma história e vai contar então este conjunto de 3 parábolas, e estes 2 conjuntos de pessoas, nós vamos perceber estes conjuntos de pessoas nesta história, nestas parábolas. E Jesus então vai começar este conjunto de parábolas e vai começar com 100 ovelhas que estavam perdidas. Do versículo 4 ao 7, então nós lemos o seguinte: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la.
e achando-a põe sobre os seus ombros, gostoso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu, porque um pecador se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessitam de arrependimento. E nesta primeira parábola, deste conjunto de 3, começamos a perceber algumas coisas muito importantes para o nosso entendimento daquilo que Jesus quis transmitir para os seus ouvintes. Um conjunto de expressões vão começando a soar e vão começando a ser repetidos ao longo destas 3 parábolas, que são perder, achar e alegrar. E isto vai ser um marco bem presente e vai ser notório a repetição destas expressões ao longo das 3 parábolas que Jesus vai contar. E em segundo lugar, Jesus, e vamos perceber que Jesus está a falar para pessoas e ele está a falar de pessoas. E a questão aqui não tinha a ver com ovelhas, não tinha a ver com as moedas, a questão aqui era, Jesus estava a falar de pessoas e os seus ouvintes começam a entrar na história. E esta história, esta primeira parábola, pode parecer um pouco distante para nós, porque não é assim tão comum nós, como era naquele tempo, estarmos tão familiarizados com este tipo de envolvimento, mas então Jesus vai falar sobre alguma coisa comum naquele tempo, de alguém que tinha ovelhas e perdeu uma delas, neste caso uma das 100, e ele vai buscar aquilo que estava perdido. Então o dono das ovelhas, então ele perdeu alguma coisa, ele encontrou alguma coisa e ele se alegrou por causa disso. E percebemos então esta ideia de que Jesus está a referir a pessoas, porque no final ele vai dizer então que há alegria nos céus por um pecador que se arrependa. Então não tem a ver com as ovelhas, tem a ver com pessoas. A segunda parábola que Jesus vai contar é referente a uma moeda que se perde. E diz assim a palavra de Deus: ao qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Novamente, nesta segunda parábola, o que nós encontramos é um conjunto de expressões que se vai repetir: perder, achar e alegrar. Esta mulher tinha 10 moedas, 10 dracmas, ela vai perder uma e ela vai encontrá-la, vai procurar encontrá-la. Quando ela a encontra, ela fica muito contente, ela fica muito alegre. E nós percebemos novamente que Jesus está a falar de pessoas para pessoas. Porquê? Porque a conclusão é a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E agora vamos entrar no clímax destas 3 parábolas, ou desta grande parábola, em que Jesus vai contar então a parábola muito conhecida do filho pródigo, neste caso do filho esbanjador. E é muito interessante percebermos a forma como Jesus vai encadeando as ideias e nós passamos de 100 para 10 e agora para 2. E é tão interessante pensarmos que os seus ouvintes se podem dividir em 2 grandes grupos. Então nós temos agora o clímax da história e os seus ouvintes, por um lado pecadores e publicanos, no outro fariseus e escribas, de certa forma já estão dentro da história e vão chegar ao final a identificar-se com algum dos elementos desta parábola. Então nesta terceira parábola, ou neste clímax deste grande conjunto de parábolas, então nós temos a parábola do filho pródigo, muito conhecida. Eu não vou ler o texto, depois podem ler em casa calmamente, mas muito rapidamente então esta parábola fala-nos sobre um pai que tinha 2 filhos, o filho mais novo e o filho mais velho. E o filho mais novo, então ele vai se aproximar do pai, ele vai pedir a sua herança e ele vai sair da casa do pai. E depois de tudo isto que ele vai fazer, ele vai ficar na miséria, ele vai se lembrar daquilo que ele tinha na casa do pai e ele vai tomar uma atitude e ele vai voltar para a casa do pai arrependido daquilo que ele tinha feito. Quando ele retorna à casa do pai, o pai ele vai correr atrás daquele filho e ele vai ficar muito contente. Porquê? Porque aquele filho que ele tinha estava perdido, mas foi encontrado. Então houve grande alegria por aquele que estava perdido, se encontrou. E novamente neste texto, e depois podem confirmar nas vossas Bíblias e em casa, novamente nós percebemos este conjunto de expressões que eu tenho estado a dizer que se vão repetindo ao longo do texto: perder, achar e alegrar. E tudo estava bem até chegarmos ao filho mais velho.
E o filho mais velho, ele não vai ter um comportamento que seria normal, de alguma coisa que se perdeu, de alguém que se perdeu, de alguém que foi encontrado, e em vez de ter alegria, ele vai se entristecer muito. E nós lemos na palavra de Deus então o seguinte, versículo 23, e o pai vai dizer, e trazei o bezerro cevado e matei-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E até aqui tudo bem. E agora chegamos ao filho mais velho. Versículo 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-me-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu e tinha-se perdido e achou-se. E chegamos à conclusão desta parábola, deste conjunto de 3 parábolas, e percebemos então aqui a grande conclusão que nós devemos retirar, o grande ensino que nós devemos retirar para nós e que os seus ouvintes deveriam ter retirado para eles. E voltamos à repetição destas expressões, perder, achar e alegrar. E a grande ideia que Jesus estava a tentar transmitir era muito simples. Se alguma coisa se perde, se alguém se perde, se alguém anda perdido, se alguém anda sem Deus, e esse alguém encontra Deus, esse alguém encontra o caminho para Deus, o mais natural é nós nos alegrarmos. Do outro lado, o que é que nós temos? Temos o filho mais velho, e ele vai fazer exatamente o contrário. O filho mais velho que estava na casa do pai, que estava com o pai, e que deveria ficar alegre. Porquê? Porque aquele que estava perdido foi encontrado. Então, nós temos aqui dois filhos, o mais novo, o mais velho, um que se perdeu e um que estava em casa, um que voltou e que se arrependeu, e o outro que não se alegrou com a volta deste filho mais novo. Voltamos ao início, voltamos ao auditório de Jesus, por assim dizer, e ainda se lembram, não sei se ainda se recordam, destes 2 grandes grupos que nós temos aqui. Então, por um lado, temos os publicanos e pecadores, e nós percebemos que eles se identificam com este filho mais novo. Porquê? Porque eles estavam perdidos e eles necessitavam de Jesus. Por outro lado, temos aqueles que estavam a ouvir Jesus, os fariseus e os publicanos, chateados, irritados porque Jesus recebia pecadores. E percebemos uma identificação com o filho mais velho. E é tão interessante, e é verdade que Jesus não nos dá... não nos explica esta parábola, ou nós não temos a reação dos seus ouvintes, mas fica claro para nós que Jesus está a focar não apenas aqueles que estavam perdidos, que necessitavam de Jesus, mas sobretudo Jesus estava a focar os fariseus e os escribas que, em vez de ficarem alegres com os publicanos e pecadores que vinham para Deus, que se chegavam a Deus, que estavam a chegar para Jesus, eles estavam a ficar extremamente irritados. E isto tem um ensino muito precioso para nós. Muito rapidamente, só para nós percebermos isto então, hoje, e cada um de nós hoje, e todas as pessoas, elas necessitam de Jesus. E seja publicanos, seja pecadores, todas as pessoas necessitam de Jesus. Necessitavam naquele tempo e necessitavam hoje, e necessitam hoje. E pessoas que andam longe de Deus, quando elas retornam para Deus, o que deve acontecer é alegria. Alegria. Porquê? Porque alguém que estava perdido se arrependeu e voltou-se para Deus, e encontrou a salvação, e isso é motivo de alegria. E este é o primeiro ensino. Deus está de braços abertos, Ele está pronto para receber as pessoas
Cristo, ele estava pronto para receber as pessoas, ele estava com as pessoas, ele se encontrava com as pessoas, com o grande desejo de que elas pudessem conhecer, crer nele e depositar a sua fé nele. E este é o primeiro ensino que nós percebemos neste conjunto de parábolas, a necessidade que as pessoas têm de se chegar para Deus. E o segundo ensino, e eu acredito que um dos grandes focos desta parábola, ou deste conjunto de parábolas, que é em relação ao filho mais velho. E aqueles que supostamente têm um relacionamento com Deus, supostamente estão na casa do Pai, supostamente são de Deus. Quando alguém volta, quando alguém retorna, quando alguém se volta para Deus, mesmo que nós não tenhamos afinidade com Ele, como era o caso dos fariseus e dos saduceus, o que nós temos que ter no nosso coração não é tristeza, mas sim alegria. Nós devemos nos alegrar com aqueles que voltam, com aqueles que aceitam Jesus no seu coração e voltam para os caminhos de Deus e aceitam os caminhos de Deus. E este é um ensino para nós, porque este filho mais velho, ele supostamente estava em casa do pai a desfrutar de um relacionamento com o pai, de um relacionamento íntimo com o pai, mas nós percebemos que isso não era bem verdade. Então que Deus de facto nos possa ajudar a compreender as verdades da sua palavra. E as parábolas são tão interessantes que nos dão este ensino maravilhoso, mas nos levam a entrarmos na história, a nos identificarmos. Então, nesta grande sala de perdidos e achados, que mais do que se referir a ovelhas e a moedas, ela se refere a pessoas. A grande questão que Jesus e Deus nos está a colocar é: quem sou eu? Será que eu sou aquele que necessita de Jesus na minha vida? Será que eu sou aquele que estou perdido e estou necessitado de Deus na minha vida e necessitado de Jesus? E será que eu sou essa pessoa? Ou por outro lado, será que eu sou aquele que até está na casa do Pai, mas não se alegra com aqueles que estão perdidos e que estão a voltar e que estão a encontrar o caminho para Deus? Então Jesus e Deus nos leva a responder a esta grande pergunta: quem sou eu nesta parábola? Será que eu sou o filho mais novo ou será que eu sou o filho mais velho? No meio de tudo isto, que Deus possa falar aos nossos corações e que através desta palavra, através destes meios e não só, que Jesus possa ser conhecido e aqueles que andam perdidos, aqueles que andam sem Deus na sua vida, aqueles que andam longe de Deus, que de facto possam conhecer Jesus, possam encontrar Jesus, o amor de Deus, o amor de Jesus nas suas vidas, se possam arrepender verdadeiramente dos seus pecados e possam depositar a sua fé em Cristo Jesus. E aqueles que estão na casa do Pai, que se alegrem com aqueles que estão a chegar, com aqueles que estão a aceitar Jesus. E este é o grande propósito: perder, achar e alegrar. Se alguém se perdeu e foi encontrado, não podemos ficar tristes, mas precisamos e necessitamos de ficar alegres. Porquê? Porque Deus se alegra com aquele que volta e retorna para Ele. Que Deus ricamente abençoe a cada um.